Irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Quaresma. Semana que vem iniciamos aquela semana que para nós é a mais importante do ano, que é a Semana Santa, que inicia domingo que vem com o domingo da Paixão do Senhor e dos Ramos, celebrando aquela entrada de Jesus em Jerusalém. Então toda a palavra, a liturgia agora vai indo direta agora, nós mergulharmos nesse mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É claro que sempre celebramos a cada Santa Missa a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas agora de forma profunda vamos mergulhando nesse mistério da paixão, nesse mistério da morte de Jesus na cruz, nesse mistério da ressurreição do Senhor. E vamos nos deter nesse texto do Evangelho, meus irmãos, para que a gente possa entender o sentido da nossa vivência cristã, da nossa relação com Deus. Veja o que diz Jesus: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Vamos pensar nesse grão. Então nós temos uma semente, e quando essa semente é colocada na terra, o que acontece com ela? Então nessa semente tem todo o potencial da árvore, potencial daquilo que ela é. Ou seja, um grão de trigo, então tem todo o potencial para se tornar aquele grão, aquela árvore, aquela pequena haste que vai produzir mais grãos de trigo, que depois vai poder ser colhido. Mas para que isso aconteça, esse grão, essa semente, ela precisa, cara, eu vou agora usar uma linguagem para a gente entender, ela precisa morrer para si. Ela tem que entender que ela tem que deixar de ser semente para que ela possa, de fato, produzir os frutos a qual já estão nela. Então, ou seja, se eu pegar uma semente, seja o que for, de uma árvore frondosa, bonita, uma árvore frutífera, e você colocar em cima do asfalto, ou você guardar numa gaveta, ela vai apodrecer. E todo aquele potencial que havia ali se perde. Agora, se essa semente é jogada na terra, o que acontece? Acontece um processo em que a semente se desfaz. A semente como renuncia a si mesmo, renuncia agora a ser semente para poder todo o processo acontecer. Então, se a semente não aceita deixar de ser semente, ela vai apodrecer, ela vai perder todo o seu potencial. Agora, se ela aceita acolher, se ela se abre aquela terra que ela é colocada, se ela se abre à água que dá chuva, aos nutrientes do solo, as bactérias que vão agindo nela, ela vai se tornar, então, se ela se permite isso, morrer, ela permite se abrir para tudo aquilo que está em volta dela, que vai alimentando ela, se ela se abre para os nutrientes, se abre para aquilo que está em volta dela, que vai fazer bem, ela morrendo, ela vai se tornar aquilo que ela deve ser. Ela vai se tornar uma árvore. Agora, se ela não faz isso, ela se perde. E é assim a direção na nossa vida. Nós somos como essa semente. Então, para que de fato Deus possa fazer aquilo, fazer-me santo, eu preciso entender isso. Porque senão eu vou ficar lutando contra Deus a vida inteira. Ou seja, eu preciso realmente renunciar a mim mesmo. Eu preciso realmente me abrir a Deus. Me abrir a sua palavra, a sua vontade, a sua graça. Permitir eu morrer para mim mesmo, para que eu me torne aquilo que Deus deseja. É Deus, na minha relação com Deus, numa relação de amor profunda com Ele, nesse relacionamento,
de fato, aí eu vou me encontrar. Aí todo o potencial que Deus me deu vai acontecer. De fato, eu vou de fato me tornar essa árvore frondosa que produzirá frutos. Jesus faz essa comparação lá na parábola do semeador, né? Uns produzem semente 100, a outra 50, 80. Então, nós vamos realmente desenvolver todo o nosso potencial na medida que nós renunciamos a nós mesmos e aceitamos esse processo de entrega de si, de entregar-se a Deus, de renunciar a si mesmo, a nossa vontade, e entender esse processo de acolher esse amor que faz com que a gente saia da gente. Se eu não entendo que para ser santo eu vou precisar me gastar, eu preciso renunciar às minhas vontades, eu preciso sair da minha comodidade, que ser santo não é só se sentir bem, não é só gostar disso, gostar daquilo, gosto, não gosto. Realmente, nesse caminho não encontraremos a santidade. O nosso potencial está justamente quando nós aceitamos, como Jesus disse, se eu aceito morrer para mim mesmo, aceito morrer para minhas vontades. Realmente você sabe renunciar e realmente perceber que eu vou me tornar, todo o potencial que Deus me deu só vai acontecer quando eu realmente me abrir a Deus, realmente eu sair de mim mesmo, ir ao encontro dos meus irmãos, me dispor a servir, me dar conta que eu preciso me gastar, eu preciso me dar para ser aquilo que Deus quer, de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que Jesus diz, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz, ou seja, se disponha, como eu, a dar a sua vida, a amar os outros, a sair de si mesmo, a romper com o seu egoísmo, a servir como Jesus serviu. Então, de fato, se nós não entendemos isso, nós vamos lutar contra Deus, porque o Espírito Santo vai nos conduzir nessa direção. Realmente de eu me gastar, realmente de eu sair de mim, olhar para fora, eu realmente me dar conta de que há mais alegria em dar do que receber. Há mais alegria em servir do que ser servido. Quando eu começo a entender que o primeiro no reino de Deus é aquele que serve, o maior é aquele que se faz menor. Quando eu estou num lugar, a minha preocupação deve ser servir, tá? E não ser servido. Quando eu deixo de buscar as minhas glórias, ou deixo de buscar ídolos, para buscar a glória de Deus, para realmente saber também perder por Deus, saber realmente perder coisas por Deus. A gente lembra na carta aos Filipenses, que São Paulo fala, diz, por Cristo eu perdi tudo. E perdeu mesmo, se a gente olhar a vida de São Paulo, como ela era antes de conhecer Jesus, depois tudo aquilo que ele tinha, ele diz, olha, aquilo que eu considerava importante, eu considero hoje como um esterco, para estar com Cristo. Então, realmente ele é essa semente que aceitou morrer, que aceitou permitir que Deus modelasse. Então, com o momento que ele se entregou a Deus, a sua vontade, ele se tornou o São Paulo. Quando ele começou a abrir mão das suas vontades, começou a se entregar, começou a fazer aquilo que Deus pedia, e ele precisou renunciar a si mesmo e abrir-se a Ele. Então essa é a dimensão da direção da santidade na nossa vida. Como Jesus disse, se alguém se apega à sua vida, perde. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Veja a importância dessa frase, a gente entender isso. Olha que quem se apega à sua vida, ou seja, se nós nos voltamos uma vida apegada às nossas comodidades, aos nossos quereres, nós podemos perder a nossa vida. O sentido do ser cristão, do amor cristão, é dar-se a si mesmo,
é gastar-se. É levantar mais cedo para rezar, é você na sua casa, você servir, nós estamos nesse tempo de pandemia, nós não nos preocuparmos somente com os nossos problemas, mas estamos a pensar como nós podemos servir e ajudar também aqueles que estão precisando. Não podemos nos aproximar fisicamente, mas podemos fazer o quê? Podemos rezar, podemos formar num grupo de oração, podemos, quem sabe, rezar o terço, ou se eu posso de alguma forma ajudar famílias que estão precisando, enfim. Saia de você, saia de si, pare, vamos parar de olhar só para os nossos problemas, para o nosso umbigo, para aquilo que nós achamos de importante. E isso até, muitas vezes, vai direto para a nossa oração, isso. Vamos refletir como é que você está rezando, como é que eu estou rezando. Será que a minha oração também não está voltada só para mim mesmo? Para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu quero. E eu me esqueço dos outros. Sou capaz de esquecer meu irmão passando necessidade, eu não estou nem aí. Desde que Deus consiga para mim aquilo que eu quero, então está tudo bem. Então não é esse o sentido do ser cristão. O grão de trigo só se torna uma planta se ele aceita, se aquela semente não aceitar morrer, ela nunca vai ser o que ela deve ser. Se ela não aceitar que ela precisa deixar de ser semente para se tornar a árvore, ela nunca vai ser o que ela deve ser. E nós também. Se nós não aceitarmos morrermos para nós mesmos e permitir que Deus faça a sua obra em nós, também nós não seremos aquilo que devemos ser. Então, te convido, irmão, irmã, nesse tempo agora, final da Quaresma, vamos abrir o nosso coração a Deus, perceber quantas formas, quantas maneiras temos de amar a Deus, amar os irmãos. E tenha certeza, Deus está conduzindo e quer conduzir você para a santidade. E a direção da santidade é essa que Jesus coloca. Ou seja, daquele que diz assim, aquele, se alguém me quer servir, diz Jesus, siga-me. Essa é a direção. Siga-me, siga o Senhor. Saia de si. Para que nós possamos nos tornar essa árvore que dá muitos frutos para Deus. Vamos permitir que isso aconteça. Façamos, irmãos e irmãs, agora convido você a fechar um momento dos seus olhos, nesse momento final. Entregue-se a Deus agora, entregue a sua vontade. E permita que Deus faça na sua vida o que Ele quer. Não o que você quer. Não o que você acha bom. Não o que você está querendo. Mas que Ele faça o que Ele quer. Silenciamos um momento para acolher a vontade do Senhor em nosso coração.